Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 10 de janeiro de 2026. Hoje é um sábado. Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí com a sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a Ti. Senhor, me ajuda a Te buscar. Me perdoa porque eu pequei de várias maneiras. Eu apresento a minha vida do meu esposo, dos meus filhos, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em 2 Crônicas 29, tá? Ezequias e a purificação do templo. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra nesta hora, no momento de João 3:30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não é sobre mim, é sobre a Trindade, é sobre a palavra, é sobre Jesus, é sobre a riqueza da sua palavra, é sobre o mistério da sua palavra, é sobre o mistério do Evangelho. Eis-me aqui, Senhor, para transmitir a tua palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: Ezequias e a purificação do templo. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Então a gente vê a descrição dele, né? Aqui já está falando a idade dele. Ele começou a reinar, ele tinha 25 anos, né? E ele fez o que o Senhor aprova, tá? Então isso é muito interessante. E também ele era da onde? Ele era de Jerusalém, tá? Jerusalém era a tribo de Judá, vem da tribo de Judá. Jerusalém, que é a tribo do sul, tá? O reino do sul. Nos primeiros meses então você sempre sabe que quando fala de Jerusalém, tá falando de reino do sul. Quando fala de Israel, tá falando de reino do norte, tá? Quando fala de Samaria, é reino do norte. Quando fala de Judá, é reino do sul também. E aí, a palavra vai dizer assim, tá? Porque a gente sabe que foi dividida em dois reinos, tá? Então aqui é reino do sul. Jerusalém. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Então, ele vai consertar os templos, porque a gente sabe que a idolatria foi grande, tá? A idolatria, eles queimavam incenso, a Atalaia, a rainha, destruiu o templo, aí consertaram, né? Isso aqui, a igreja. E eles vinham, eles colocavam altares, postes dentro do templo, né? O templo que Salomão construiu. Então, eles viviam profanando o templo do Senhor. Então, ele chega uma hora que ele tem que consertar. Então, tamanha, né? A destruição ali, Ralabandassuri decanta, que acaba acontecendo, tá? Oi, meu amor, bom dia. Então, a gente vê que é coisa terrível. E diz assim, no 4, convocou os sacerdotes levitas, reuniu na praça que fica ao lado leste. E disse, escutem-me, levitas, consagre-se agora e consagre o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, retire tudo que é impuro do santuário. Por quê? Por que impuro, igreja? Porque a idolatria era muito. Então, eles colocavam o quê? Postes dentro do templo, né? Eles faziam bagaceira, né? E aí ele diz assim, nossos pais foram o quê? Infiéis. Por quê? Porque os antepassados foram. Se a gente dá um pulinho aqui, ó, né, no versículo 28, versículo 19, diz assim, ó. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor, né? Mas por quê? Né? Porque ele vai e faz aquilo que não agrada a Deus. Eles sempre estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus, né? Aí diz assim que o que acontece, né? Ele queimou sacrifício no Vale de Rinom, chegou a ter que queimar seus filhos em sacrifício, tá? No 28, 2, tá? Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez os ídolos de metal a fim de adorar os Balaíns. O reino de Israel era um reino que Deus rejeitava, ok? Que era o reino do norte, porque eles adoravam. Queimou sacrifício no Vale de Rinom, chegou a ter que queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos seus irmãos.
dos israelitas. Então, tudo isso aqui, ó, né, tinha acontecido ali no templo do Senhor, tá? Então, assim, Deus, ele, né, ele acaba ficando, como eu posso dizer assim, terrivelmente decepcionado com o que o povo havia feito, tá? Então, aí Deus, ele manda mesmo, assim, profetas mesmo para ir para cima do povo para falar o que vai acontecer. Então, aí ele pega o templo dessa maneira, né? E desviaram o rosto do local de habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Então, eles rejeitaram a Deus. Então, Deus vai fazer o quê? Simplesmente entregaram eles ao seu bel prazer, né? Como acontece no 28. Então, esse é o momento que Ezequias, ele pega o templo do Senhor, tá? Então, aí ele vai purificar o templo de Deus. Então, assim, também fechar as portas, o pórtico, apagar as lâmpadas, não queimar incenso, não apresentar o holocausto. Então, tudo isso, igreja, o sacerdote tinha que fazer a luz, não podia apagar, né? Isso aqui é lei mosaica, tá? Holocausto, um santuário para Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. Sobre os dois, tá? Então, não é só sobre Reino do Norte. Então, é Reino do Norte e Reino do Sul aqui, tá? Ó, no 8. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém e fez deles objeto de horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Ou seja, já não era só Israel, agora também era o Reino do Norte, tá? Não era só o Reino do Norte, quer dizer, é Israel e Samaria, também era o Reino do Sul, tá? Judá e Jerusalém também já estava nesse meio aqui, ok? Então, a gente vê a ira de Deus aqui, né, se acendendo contra o povo de Deus. Então, aí quando ele vem fazer a reforma, é tremendo, né, igreja? Então, quando ele vem e ele tem que fazer a reforma, né, ele vê por quê? Porque o que acontece? Na oração de Salomão, na entrega do templo, Salomão falou tudo isso, né? E o Senhor falou assim, ó, se vocês me deixarem, vocês vão ser motivo de zombaria. Então, assim, isso você vai ver lá em Crônicas 7. Deixa eu ver. Primeira Crônica 7, se eu não me engano. Se Primeira Crônica 7. 7. Não é 7, é Segunda Crônica. Acho que é segunda, Virgínia. Acho que é bem aqui onde a gente tá mesmo. Que quando Salomão vai integrar o templo, né? A dedicação do templo, ele fala, né? Ele diz assim, dedicação ao templo. Assim o Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu. E aí Salomão consagrou a parte central do pátio, ficava ele consagra tudo, né? E aí o Senhor aparece a Salomão e diz assim, ó, afirmarei o trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse, você nunca deixará ter um descendente para governar Israel. Mas, aí é uma oração bem grande, aí Deus responde ele e tal. E aí, ele fala, né? Aí ele começa a falar, né? E a resposta será, porque diz assim, ó, no 8, versículo 21, vamos assim, e todos que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão, por que o Senhor fez uma coisa dessa a essa terra e a este templo? E a resposta será, porque abandonaram o Senhor Deus dos seus antepassados, que tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhe culto, por isso ele trouxe sobre ele toda essa desgraça, tá? Então, é isso que acontece quando o povo deixa o Senhor, né? Então, o templo, ele é totalmente assim, humilhado. Então, Deus, ele já deixa claro, tá? Porque Deus na sua onisciência, ele já sabia, tá? Sobre a desobediência do povo, tá bom? Sobre o que o povo vai fazer aqui e fizeram, né, com as coisas do Senhor. E aí, igreja, do 5 ao 9. E aí é isso que acontece, tá? Então a gente vê que essa palavra, ela acaba se cumprindo, tá? Mas por quê? Porque o povo foi desobediente, o povo foi fiel, né? Então, essa desolação aqui, né, é algo que Deus já havia dito que iria acontecer, tá? Por quê? Porque o povo abandonou o Senhor, ok? Quando eles abandonaram a Deus, Deus também os abandonaram, ok? Então vai ser o quê? Vai ser um motivo de espanto, tá? Segunda Crônica 7, vamos botar aqui, ó.
7, versículo 21. Vamos colocar aqui, do 20 ao 22. O templo. Desolado. Então, igreja, eles plantaram, ok? Então, eles vão colher. E aí, continua no 9. Por isso, os nossos pais caíram à espada, os nossos filhos, as nossas filhas e nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós, né? Então, Lamanda Shuri decanta, né? Ele vai estar fazendo uma aliança. Por quê? Porque foi uma escolha deles, tá? Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem para ministrarem perante ele e queimar incenso. Então, estes levitas se puseram a trabalhar. Igreja, igreja, as coisas do Senhor, né? Tem um tempo, você fala assim, ai, não. Eu falo até por mim, né? Se a gente trouxer para pegar o exemplo pra gente, né? Deus, ele tinha uma aliança com o povo de Israel. É o povo da aliança, é o Israel eleito, é o povo escolhido de Deus, né? O povo que rejeita a Deus, que faz as coisas de qualquer maneira, né? E diz assim no 12. Então, estes levitas puseram-se a trabalhar. Dentro dos descendentes de Coate, você sabe que tinha os levitas, eles deram dividido entre coatitas, meranitas e gersonitas, tá? Que eram os filhos de Corá. Então, ó, Coate, Merari e Gerson, vamos lá. Dentre os descendentes de Coate, Mate, filho de Amazai, e Jael, filho de Azarias. Dentre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abial, e Azarias, filho de Gelelel. Manuel, mamãe tá orando, fazendo a live. Dentre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os descendentes de Elisafá, Sinri e Jeuel. Dentre os descendentes de Asaf, sabe que Asaf era o cantor lá dos Salmos, de 70 até os 78, por aí, tá? Zacarias e Matanias. Dentre os descendentes de Remã, Joel e Simeel. Dentre os descendentes de Gedutom, Semeias e Uziel. Tendo reunido e consagrado seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra. Então, tinha que obedecer à palavra, a lei e o mandamento do Senhor, que havia sido dado para o povo de Israel, ok? Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas levaram para o vale de Cedron e começaram, né? Então, é muito interessante, ó. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram no pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que havia, e os levitas levaram para o vale de Cedron. Então, tinha coisas impuras, tá? Coisas impuras lá dentro. Olha só, igreja. Profanar o templo do Senhor, né? Os objetos cultuais pagãos estavam ali dentro da casa do Senhor, tá? Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês do 8º dia, chegaram ao pórtico do Senhor durante mais 8 dias, consagraram o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo o 16º dia. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos, as mesas do pão consagrado, ambas com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acais, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente ao altar do Senhor, né? Acais, ele faz essa barbaridade, ele tira lá e coloca as coisas dos deuses pagãos no templo de Deus, tá? De Salomão ali. Cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bois como oferta pelo pecado em favor da realeza do santuário de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão, quem é? O rei ordenou que os descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Por quê? Porque não era qualquer um, tá? Que poderia receber as ofertas. A gente sabe que é só os sacerdotes, ok? E aí, vamos continuar. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Alabanda Sori decanta. Depois os bodes para oferta pelo pecado foram levados para diante do rei da Assembleia. Então, igreja, cada um tinha um significado, tá? Depois, os bodes para oferta dos pecados foram levados para diante do rei da Assembleia, que impuseram as mãos sobre ele. Aí transferia, tá? Era ali a expiação, ok? Para a oferta do pecado, tá bom? Então, sempre tinha ali como eu posso dizer? Tinha um simbolismo, tá?
Os sacerdotes abateram os bodes, apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado para fazer propriação por todo Israel. Propriação por todo Israel. É tão lindo que Jesus fez pelo mundo inteiro, né? Pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto em oferta pelo pecado. Não era somente sobre, né, Judá, mas todo Israel, porque Judá e Jerusalém, né, veio tudo de Israel. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com os símbolos, liras, harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparados para com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificasse o holocausto sobre o altar. Iniciando o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Então, igreja, era toda uma situação. Hoje é tão fácil, a gente só vai e adora o Senhor, né? Com o coração puro, o povo ainda fica procurando sujeira. Toda a assembleia prostrou-se em adoração enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles os louvaram com alegria, depois inclinaram as cabeças e adoraram. Então, a maneira de adorar, né? Eles o que louvaram a Deus. Com alegria, depois inclinaram as suas cabeças e adoraram. Então, o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. Então, a maneira de adorar, a reverência ao Senhor, né? No 31, disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios de ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão e alguns espontaneamente levaram também o holocausto. Então a gente vai ser grato a Deus, né? Pelo que Deus lhe havia feito. Igreja, Deus fez tanta coisa por esse povo. E não foi pouca não, tá? Nós somos o quê? O Israel eleito, ok? Nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, né? Mas esse povo, eles viveram coisas, assim, extraordinárias, né? Vou dizer que eu e você não vive? Eu acho que hoje, né, eu vejo que o povo, o cristão enxertado na videira verdadeira, eles têm mais conexão com Deus direto, né? Nós temos o livre acesso, porque Jesus diz: eu vou para o Pai, eu voltarei e deixarei o Consolador. E nós somos templo do Espírito Santo, tem o sangue e o nome de Jesus, então é muito mais, né? Aqui era somente os sacerdotes que poderiam fazer esses sacrifícios de oferta da culpa. Agora você não. Você tá orando: Senhor, me perdoa, Pai, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir, no sonhar. Então a gente mesmo, automaticamente, né? Nós temos o sumo sacerdote, né? Cristo, né? Que sacrificou e está lá à direita do Pai. Então, assim, é tudo muito lindo, é tudo muito perfeito, né? Lama da Suride canta, a gente poder orar diretamente, né? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, sem ter sacerdote, sem ter intermediário, amém? Porque o único entre eu e Deus Pai é só Jesus, e Jesus é o sangue, é a vida, é a libertação, é a transformação, é a salvação, é o caminho, é tudo. Então, não tem nem palavras, tá? Então, assim, no 32. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiro e 200 cordeiros. Eu fico imaginando, igreja, o cheiro que não era isso. Aquele cheiro de sangue, aquele cheiro de animal morto, aquele sangueiro. Ó, igreja, Cristo até nisso ele nos livrou, igreja. Alabandaia soride canta. O sangue de Jesus nos purifica de todo um pecado. Não é sangue de animal, que tinha que ser feito constantemente pela culpa. Por uma única vez. Olha que coisa linda. Os animais consagrados com o sacrifício chegaram a 600 bois e 30 mil ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muitos poucos para tirar a pele, tirar a pele de todos os holocaustos, seus parentes, os levitas, ajudaram até o fim da tarefa, até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. A igreja tinha que tirar toda a pele. Você tá entendendo, né? Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar as peles de todos. Você consegue entender a situação, o contexto? Derracha. Você consegue entender isso, igreja? Gente, aqui, igreja, era 200 cordeiros, tendo que tirar a pele desses 200 cordeiros, aquele sangueiro, igreja, eu não consigo me ver numa situação dessa. Porque eu já não gosto de carne, tá? Eu nem como. É muito raro. Tipo assim, às vezes eu faço uma carne moída ali, aí eu ponho um pouquinho. Eu sou a mulher do ovo.
Ai, Jesus. Eu falei assim, eu só como ovo. Ontem mesmo eu comi ovo mexido na manteiga. Não, ontem eu comi ovo frito. Ontem de ontem é ovo mexido na manteiga. Ai, antes de ontem foi omelete. E assim vai. Aí, às vezes, eu como um ovinho cozido, é muito raro. Mas é sempre assim, diversificando de ovo. Aí, de vez em nunca, eu como uma salsicha. Mas meu negócio é arroz e feijão. Põe um pouquinho de mistura, uma farofinha e assim vai. E aí eu faço bife por causa do meu esposo, do meu filho que gosta, né? E aí eu fico falando assim, meu Deus do céu. Aí eu pego aquela carne, coisa. Agora você imagina, 200 animais. E, igreja, a gente tá falando aqui, ó, de 200 cordeiros, 70 bois, 100 carneiro e 200 cordeiros. São 270 animais, tá? A gente tá falando de cerca de 270 animais. Foram 70 bois, 100 carneiro e 200 cordeiros. Tá entendendo a história? Né? E assim, e eram poucas pessoas para tirar a pele de todos os holocaustos. Então, igreja. Aí você tá na graça e fica com graça. Uma graça sem graça, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Olha, é só Jesus. Vamos lá, vamos continuar. E seus parentes, os levitas, ajudaram até o fim da tarde, até que os sacerdotes consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Houve holocausto em grande quantidade, oferecida com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esse holocausto. Aí a gente que fazer a separação da gordura, era tudo, não era de qualquer jeito não, tá, igreja? Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com Deus, como Deus havia feito por seu povo e tudo em tão pouco tempo, né? Então, é um milagre, né? Então, igreja, quando ele vai restabelecer o templo, é algo assim muito profundo, né? Porque o templo, igreja, havia sido profanado, né? O templo ali era onde tinha a presença do Senhor, né? Chegou uma hora que até os utensílios, né? O rei tirou lá de dentro, levou embora, né? E a coisa era terrível, né? Então, mas aí prepararam, porque quando o rei Acaz ele tira ali, né? Ele faz essa bacaceira, né? Que o rei Acaz tira ali, né? A infidelidade dele foi grande para com Deus, né? Ele retirou ali, durante o seu reinado ali, e colocou ali os potes sagrados, simples assim, né? Então, é terrível, né? Mas nós temos um Deus que hoje nos amou tanto, 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 que nos enxertou, né? Ali, como Israel, né? Na videira, que é a videira verdadeira, né? Cristo, Israel ali, né? É o povo escolhido de Deus, nós somos enxertados. E estamos aqui, igreja, dá uma glória a Deus. Você precisa fazer, você precisa aqui de 70 bois, 100 carneiros, 370 animais para dilacerar, para tirar a pele, para tirar... Você precisa disso? Não. Você precisa simplesmente adorar o Senhor em espírito e em verdade. Creia que somente o nome e o sangue de Jesus é suficiente para mim e para você nos dias de hoje, amém? A obediência é fundamental. Resistir ao diabo, ele foi tirar de vós, né? Como diz ali em Tiago, eu gosto muito, qual é a religião do Senhor? Ela é pura e imaculada, visitar os ovos e a viúva nas vossas necessidades e abster das consciências do mundo. Deus abençoe e fique na paz. Um bom final de semana para vocês.